pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Mariana e este aqui é o meu canal Fadinha do Sobrenatural. Bora aí de relatos sobrenaturais pra vocês, ainda com fundo aqui tema Halloween, né? Aproveitando aí essa semana pra trazer vários relatos pra vocês. Mas antes de ir pra esse relato aqui, eu quero pedir a você que gosta do canal, já deixa aí seu like bem no início. Isso vai ajudar muito. Se inscreva também se você ainda não é inscrito. E ativa também o sininho para não perder nenhuma notificação também. Se tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail tá aqui ó, na descrição, assim como o link das minhas outras redes sociais também. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim, que ajuda muito aqui também. Eu acho que eu já falei tudo, então bora pra este relato. E agora, neste horário, é só um relato, que é este aqui. Fui oferecido em um ritual. Fadinha do Sobrenatural. Olá Mariana e olá a todos do canal. Meu nome é Lucas e você pode falar porque é um nome fictício, assim como qualquer outro que houver aqui ao longo deste relato. O que eu vou contar aqui aconteceu quando eu tinha 18 anos. Era fim de dezembro de 2001, no dia do meu aniversário. Eu morava em uma cidade pequena, no interior de Minas, dessa que todo mundo se conhece, onde nada fica realmente escondido. Ou pelo menos é o que a gente pensa. Pois o que aconteceu comigo, pouquíssimas pessoas ficaram sabendo. Na manhã do meu aniversário, os meus pais estavam todos animados, querendo me acordar cedo para me dar os parabéns, fazer tipo uma surpresa, um bolo ou preparar o meu prato favorito. Mas eu já estava acordado há muito tempo, escondido ali no meu quarto, fingindo que estava dormindo, falando ali ao telefone com o meu melhor amigo, Rafael. Ele me contou sobre um evento especial que queria que eu participasse e que seria muito importante se fosse naquela noite, na noite do meu aniversário, onde eu estaria completando ali os meus 18 anos. Algo que prometia também me revelar poderes ocultos que, segundo ele, só pessoas como eu poderia despertar. Eu estava curioso, fascinado e um pouco receoso também, pois ele nunca tinha me falado desse lado dele antes de gostar de coisas ocultistas. Meus pais sempre foram super protetores, e por ser filho único, né, quem é filho único sabe dessas coisas. É tudo muito exagerado, cada passo é vigiado, cada decisão que a gente toma é questionada, mas naquele dia eu queria quebrar essas correntes, queria me libertar um pouquinho, queria sentir que podia decidir por mim mesmo, já que eu estava completando 18 anos. Quando eu contei aos meus pais que sairia com o Rafael, eles ficaram preocupados, mas confiaram em mim. Então, depois de algumas conversas e pedidos, eles acabaram deixando eu sair aquela noite. Minha mãe me deu dinheiro para qualquer emergência, eventualidades. Meu pai apenas me deu sua bênção e eu fui. Fui muito animado, mas mal sabia eu que aquela decisão mudaria tudo ali na minha vida. Quando eu cheguei à casa de Rafael, ele já estava me esperando. Ele me explicou que eu não iria para uma festa comum, mas para algo que ele chamava de sessão de despertar o espiritual. Ele disse que seria só eu, que eles iriam me guiar para descobrir um poder que eu nem sabia que eu tinha. Parecia muito seguro, segundo o Rafael, e eu confiei nele, mesmo sem entender direito o que aconteceria comigo. Eu e o Rafael, nós éramos amigos de longas datas, e até aquele momento ele nunca tinha me feito nenhum tipo de mal. Então por isso que eu confiei nele sem saber o que me aconteceria. Só um adentro aqui explicando isso. Pegamos o carro dele e seguimos para um prédio antigo, na parte mais esquecida ali da cidade. Quando eu cheguei, eu senti um cheiro estranho, como de mofo ou coisa podre. O prédio parecia totalmente abandonado. Tudo estava escuro,
Só o som da nossa chegada ecoava ali pelos corredores vazios. Encontramos a porta marcada com o número que ele tinha me dado. Eu bati e uma voz rouca me pediu o código. Parecia que a pessoa estava tentando disfarçar a voz, para ser mais exato. Eu disse o código, que era pirâmide, e disse ali animado. E aí a porta se abriu. Dentro o ambiente era bem estranho, cheio de cortinas negras, tinha velas acesas, cheiro de incenso com algo que eu também não consegui identificar. Havia 3 pessoas usando máscaras de animais, capas vermelhas e uma pedra negra pendurada no pescoço. Um deles se apresentou como o mestre, e eu pude notar que era uma mulher. E essa começou a me fazer diversas perguntas. Eu estava nervoso, mas ela parecia calma e parecia controlar tudo ali. Neste momento, o Rafael sumiu, me deixando sozinho com eles lá. Depois eles me pediram para eu sentar num círculo de sal. E a mulher disse: você precisa obedecer tudo o que pedimos. Ela me disse com uma voz firme e eu apenas assenti com a cabeça. Eu estava nervoso, mas de alguma forma eu sentia que eu não podia recuar ali naquela hora. Eles me deram uma pequena xícara com um líquido escuro. O gosto era horrível, um amargo que queimava a garganta. Mas eu fui obrigado a engolir tudo. Enquanto fazia isso, eles começaram a recitar palavras em um idioma que eu nunca tinha ouvido antes. O chão começou a parecer que estava tremendo. Eu vi também um outro surgir do mesmo jeito, com as mesmas vestimentas deles e uma máscara de animal. O que eu acho que seria hoje o Rafael. Para falar a verdade, eu comecei a ter alucinações. Eu comecei a ver sombras rondando ali por perto de mim. Pelo menos eu acho que foi alucinação, mas hoje eu tenho certeza que foi real. Foi quando tudo isso começou a sair do controle também. As velas apagaram de repente e um cheiro de queimado ali tomou conta do ambiente. Um dos homens disse que eu estava fraco demais para prosseguir ali com aquele tipo de ritual, mas os outros continuaram. As vozes aumentaram, vindo de todos os lados, e eu senti como se mãos invisíveis me empurrassem para o chão. Meu corpo não respondia mais, eu tinha vontade de sair, mas eu estava completamente paralisado, minhas pernas não se mexiam, minhas mãos estavam frias e eu estava suando muito. De repente, uma chama surgiu do nada, atingindo uma daquelas cortinas pretas. E em segundos o fogo começou a se espalhar, tomando conta ali do lugar. O fogo, ele ia em chamas que parecia que tinha ali vontade própria. Os homens mascarados e aquela mulher tentaram apagar. E eu estava ali no chão jogado, sem conseguir me levantar. A sensação que eu tive era que aquele fogo não era assim um fogo normal, porque eles tentaram de tudo para apagar e eles não conseguiram. Eu, como disse, estava no chão sem me mexer e sentia as minhas costas queimando. E aí eu acho que eu desmaiei pela primeira vez. Quando eu recobrei os sentidos, eu senti uma dor intensa e um calor que me queimava ali a pele. Um dos homens me jogou num chuveiro com água fria, tentando apagar as chamas. Mas eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O meu corpo estava marcado e a sensação de pânico era insuportável. Eu sentia muita dor. Depois disso, eu fui levado às pressas ao hospital. No caminho, eu ainda via sombras se mexendo nos cantos. Eu ouvia sussurros de alguém dizendo meu nome, mas ninguém parecia escutar além de mim. Nesta hora, o Rafael já estava comigo. E os paramédicos diziam que era delírio por causa da queimadura, que eu tive queimadura de 3º grau. Chegando lá no hospital, meus pais estavam desesperados,
o que era muito normal, mas não consegui falar direito, contar o que aconteceu. Meu corpo estava sedado, mas a minha mente estava acordada, lembrando de cada detalhe daquele ritual que havia dado errado. Sim, porque eu acho que saiu tudo errado. Mesmo no hospital, eu sentia que algo me seguia. Às vezes eu via um cão preto de olhos vermelhos à noite observando ali o meu quarto. Ele sempre estava perto do corredor. A sensação de ser vigiado era constante. Os médicos diziam que era efeito das drogas que me deram para a dor, mas eu sabia que não era só isso. Havia algo ali, algo que não pertencia ao nosso mundo. O Rafael, aquele meu amigo, ou melhor, meu ex-amigo, porque eu não considero mais como amigo, ele havia me levado para aquele desastre, para aquele sofrimento. Só mais tarde, meus pais me contaram toda a verdade. Rafael tinha descoberto um livro antigo sobre ocultismo, que prometia poder a quem seguisse ali seus rituais. Ele convenceu 3 amigos a me colocar num círculo de sal e fazer uma espécie de invocação, para ver se dava certo, sem imaginar também que algo muito além do controle deles poderia ser despertado. Tipo, eu fui usado como cobaia, eu fui usado em um ritual mesmo. O prédio pegou fogo e eu quase morri. Rafael começaria também a pagar o preço por brincar com essas forças, que ele também não entendia. Mas naquele momento, eu só pensava e só estava apenas tentando sobreviver. Quando chegava a noite, os pesadelos começavam. E sempre com aquele mesmo cão preto enorme. Cada vez que eu fechava os olhos, ele aparecia. Ele era grande e, como eu disse, com olhos vermelhos. Ele atacava qualquer figura que surgisse ali, inclusive pessoas que eu amava. Mas só eu o via nos meus sonhos. Eu via também pacientes antigos, pessoas de roupas estranhas, figuras que eu sabia que de alguma forma estavam mortas. E todas assim tinham um olhar como se eu fosse culpado por algo ali que eu não tinha feito. Algumas vezes eu estava acordado, eu sentia que estava acordado, não estava com efeito de remédio, pois eu me lembro até hoje, e eu via essas mesmas presenças dos meus sonhos. Eu sentia também a presença deles durante todo o tempo ali no hospital. Objetos no meu quarto se mexiam. Às vezes eu via sombras atravessando paredes e portas se abrindo sem explicação alguma. E o pior, o cão preto. Como eu disse, às vezes eu via fora dos meus pesadelos, dos meus sonhos. E ele ficava parado do lado de fora do meu quarto, ali no corredor, esperando. Era como se algo que eles tinham despertado naquela noite estivesse me seguido até ali o hospital, estivesse comigo. E eu não podia escapar. Era como se aquilo me vigiasse. Eu tentava dormir, mas cada noite era um tormento. Às vezes eu sentia cheiro de incenso, ouvia vozes e até mesmo em idiomas desconhecidos. A sensação de ser empurrado, esmagado, tudo isso voltava em cada sonho, ou às vezes quando eu estava acordado e via essas presenças. Eu sentia também o calor do fogo, mesmo sem estar em perigo físico. Só de lembrar das chamas naquele prédio e elas me consumindo me dava ali um ataque. E eu posso dizer que eu sobrevivi, mas não estou inteiro. Meu corpo melhorou, mas a minha mente continua presa naquela noite. O cão preto ainda aparece às vezes. Mesmo depois de sair do hospital, eu sabia que aquela noite não tinha terminado para mim. O fogo, o círculo de sal, aquelas vozes que eu ainda ouvia, tudo continuava dentro ali da minha cabeça. Às vezes, quando eu fechava os olhos, eu sentia também a presença daquele cão preto me observando. E ele me acompanha até hoje, infelizmente. Cada passo que eu dava, cada movimento, era como se algo estivesse esperando o momento certo de me atacar. E isso me apavora.
Hoje eu ainda faço acompanhamentos psicológicos, mas eu faço por fazer, porque não adianta muito. Meus pais sempre tentam me proteger, mas para mim nada pode deter o que foi despertado naquela noite. Eles também me contaram que Rafael, meu ex-amigo, havia desaparecido pouco tempo depois que me deixou no hospital. Pessoas diziam ter visto algo estranho com ele, que ele parecia fora de si, assombrado por sombras que ninguém mais via, mas ele dizia que essas sombras o perseguiam. Então, numa tarde, eu recebi a notícia que mudou tudo de vez. O Rafael foi encontrado morto. Ele estava sozinho em seu quarto, o livro de ocultismo ao seu lado, o corpo completamente dilacerado. A polícia e meus pais não souberam explicar direito, mas disseram que era como se alguém mesmo tivesse dilacerado ali cada parte do corpo dele. Ele que havia planejado todo o ritual, ele que havia me colocado nessa espécie de ritual, agora pagava ali o preço final. Rafael se tornou a vítima da sua própria ambição e da sua própria curiosidade pelo oculto. Nunca vou esquecer a sensação de tudo que eu vivi naquela noite. Eu tentei retomar a minha vida, mas depois disso nada foi igual. Os pesadelos, tudo continua me assombrando. Cada noite era uma luta para não ver aquele cão preto. E ele aparece para mim até hoje. Eu cheguei num ponto de ter medo de dormir. Eu aprendi da pior forma que certas coisas não são brincadeiras e que mexer com forças que não se entende pode custar as nossas vidas. Hoje, quando eu lembro daquele meu aniversário, eu sinto uma mistura de medo, raiva e tristeza. Eu sobrevivi, mas eu carrego marcas que nunca vão embora. Principalmente dessas queimaduras que sempre que eu olho no espelho, eu me lembro daquela noite aterrorizante. Rafael não teve a mesma sorte que eu. Ele quis brincar com algo que não era dele e acabou pagando com sua vida. Fiz diversos tratamentos espirituais, mas infelizmente esses pesadelos não param. O mais aterrorizante de tudo isso para mim é que eu sei que aquele círculo, aquele ritual, aquela energia nunca morreu, nunca foi embora completamente. Pelo menos não para mim. Às vezes eu ainda sinto como se algo estivesse observando cada passo que eu dou. E eu sei que eu sobrevivi, mas eu não estou completamente livre disso. E eu nunca vou esquecer. A curiosidade pelo ocultismo pode destruir, sim. E eu estou pagando pela essa minha curiosidade hoje em dia. Mariana, este é meu relato. Sei que muitos não vão acreditar, mas se tem uma coisa que eu sei é que magia não é brincadeira. Muito obrigada, um beijo, um abraço para você e para todos do canal. Eu que te agradeço, um beijo aí pra você, muito obrigada. Então, este seu amigo te ofereceu realmente num ritual? É que fui oferecido num ritual. Então, ele queria fazer ali, tipo, um experimento pra ver se ia dar certo. Resolveu te levar e o negócio deu tudo errado. Mas despertou algo ali ruim. Que, tipo, esse cão preto. Sabe o que eu pensei desse cão preto? Porque você fala que ele estava no hospital como se estivesse ali te vigiando. Mas a impressão que eu tive é como se ele... Como você ainda vê ele de vez em quando, em sonhos, e talvez vê ele nitidamente, será que ele não é tipo uma espécie de proteção ali desse ritual, talvez? Não um ser maligno? Eu fiquei pensando nisso. Mas assim, este seu amigo é um amigo do cão, né? Ele, tipo, você completando ali seus 18 anos com uma vida toda pela frente ainda, né? Ele te levou pra uma coisa dessa. Talvez o plano não seria, né, fazer nada de ruim, vamos supor assim, de fazer nada de ruim. Só de te levar pra um ritual ali que você não sabia o que ia acontecer já é ruim. Mas eu digo assim, talvez ele queria testar, fazer alguma espécie de ritual pra testar ali, pra ver o que daria pra depois ele fazer com ele, entendeu? Mas assim, é aquela coisa, não se pode confiar em ninguém mesmo, né? Infelizmente a gente não pode confiar em ninguém.
E aí as coisas acabou saindo ali errado. E que livro que será que é este? Né? Deve ser um livro onde tem rituais poderosos, né? Você só fala que é um livro ocultista, né? Oculto. Mas assim, bem interessante. E, gente, este foi o relato. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada ao moço que enviou. Obrigado a todos que ficaram comigo até no finalzinho do vídeo. Um beijo aí pra vocês. Não esquece do like. E hype esse vídeo também, se tiver a função de hypar. Se você puder hypá-lo, por favor. Se tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail tá aqui ó, na descrição. Assim como o link das minhas outras redes sociais também. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo relato. Daqui a pouquinho, coletânea pra vocês.